Olá, seguidores do meu canal, Shalom Adonai Elohim. Eu sou o pastor Romualdo Neves e estou aqui mais uma vez para meditar com você na palavra de Deus. E eu estou aqui com um texto no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 5, versículo 13, que fala sobre o sal da terra. E eu gostaria que você prestasse bem atenção naquilo que vamos meditar agora. Quero meditar com você. Mas antes, eu quero que você curta aí o nosso vídeo. Não se esqueça de se inscrever e também se tornar um seguidor, se você ainda não é. E nos ajude a crescer este canal e a propagar a palavra de Deus, ok, queridos? Sendo assim, vamos direto ao assunto. Mateus capítulo 5, versículo de número 13. Eu vou ler aqui o texto em algumas bíblias, tá? Nós vamos ler aqui nesta primeira versão, que é Almeida Revista e Corrigida, uma Bíblia simples, diz assim, ó, Mateus capítulo 5, versículo 13. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Esse é o texto que eu quero convidar você para meditarmos hoje. E, a priori, eu gostaria de perguntar, você tem sido o sal da terra? Ou você é o doce da terra? Jesus não disse que nós seríamos o doce. Jesus disse que nós seríamos o sal da terra. Agora, o porquê que Jesus disse que nós seríamos o sal? Eu tenho aqui uma Bíblia de MacArthur. No capítulo 5, versículo 13, ele fala da seguinte forma. Eu vou ler aqui conforme está o capítulo 5, versículo 13, na Bíblia de MacArthur. Vós sois o sal da terra, e ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. E MacArthur diz o seguinte, o sal é tanto um conservante quanto um intensificador de sabor. MacArthur, ele pontua aqui algo interessante. Ele diz que entre as propriedades do sal, entre as qualidades do sal, na verdade, está o intensificador de sabor e conservador. O sal evita que as coisas apodreçam, mas também serve para intensificar o sabor. Então a igreja, ela deve ser conservadora, evitando que o mundo entre num estado de putrefação espiritual, porque para muitos estudiosos e para mim, esse mundo ainda não piorou por causa da igreja, que é o sal da terra. Então, nós precisamos ser conservadores dos princípios éticos e morais, dos princípios bíblicos, a Bíblia que é a nossa regra de fé e prática. Mas também, MacArthur diz que o sal, ele é um intensificador de sabor. A igreja deve mostrar ao mundo que você pode viver uma vida de qualidade, com alegria, mesmo em meio a dificuldades e turbulência. Então nós não podemos perder estas qualidades do sal indicado por MacArthur. Conservador e intensificador de sabor. Você tem mostrado para as pessoas os valores cristãos? Você tem vivido esses valores? O mundo tem se espelhado em você com os valores cristãos ou você tem se misturado com as coisas deste mundo? Outra pergunta, você tem promovido alegria nas pessoas? Você tem sido um intensificador de sabor? Você tem levado pessoas a crer em Jesus, crer na vida eterna? Você tem sido esse instrumento da parte de Deus? É isso que a igreja é, sal da terra, um intensificador de sabor, como também conservador. Mas nós temos outros detalhes, inclusive aqui no livro de Champlin, a enciclopédia de Champlin, e Champlin é muito enfático quando ele trata esses assuntos. Ele inicia um dos seus comentários dizendo assim, ó, é possível que Jesus tenha usado aqui um provérbio conhecido em seus dias, possivelmente um ditado romano. Por que é que Champlin fala isso? Porque na época de Jesus não havia pavimentações como temos hoje, né? Rodovias, estradas bem asfaltadas. Na época, o chão era de barro e em épocas de inverno se tornava escorregadio.
Então era preciso fazer alguma coisa para que esses solos não ficassem tão escorregadios. Então eles faziam estradas, às vezes colocavam pedras, granizo e outras formas de pavimentar o chão. Mas uma das coisas que eles usavam para evitar que as pessoas caíssem era o sal. Interessante, né? Agora, eles só faziam isso com o sal que se tornava insípido. Por isso que a Bíblia, aqui em Mateus capítulo 5, versículo 13, Jesus diz assim: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vai se tornar pavimentação. Agora, é possível o sal se tornar insípido, pastor? É possível o sal perder as suas propriedades e qualidades? Bem, o sal puro, ele sempre continua sendo sal. Ele não perde suas propriedades. Porém, quando ele é misturado com alguma substância, outros valores, então, com um certo tempo, ele perde o seu sabor, o seu teor e a sua qualidade. E ele se torna insípido. Ele já perde o seu poder de conservar e de intensificar os sabores quando o sal está misturado. Por isso, Champlin, ele usa alguns termos aqui bem próprios. Champlin, no seu comentário de Mateus 5:13, tem um momento em que ele diz o seguinte: na Palestina, o sal vinha principalmente de Jabel Usdum, da costa do Mar Morto, e era conhecido como sal Sodoma. Vários viajantes passando pelo local confirmavam que esse sal, sob certas condições, pode perder o seu sabor. Assim vemos que o sal pode conservar a aparência de sal, mas não o seu caráter. Realmente pode transformar-se em outra substância. Champlin, ele explica que quando o sal ele entra em contato com outra substância, ele perde a sua característica, ele perde o seu poder, mas a sua aparência continua sendo de sal. Mas é só aparência, não é verdade? O que seria aqui a aparência de sal na vida da igreja? São aqueles que só têm o nome de cristão, mas só a aparência, porque as atitudes já não é mais de sal da terra. Não conservam mais nada e nem tampouco promovem sabor na vida das pessoas. São aquelas pessoas que vivem de aparência, de religiosidade. Na igreja são uma coisa, em casa são outra. Na igreja é uma coisa, no trabalho é outra, e assim sucessivamente. Por onde passam, não dão testemunho de verdadeiros servos de Deus. Na frente das pessoas agem como cristãos, mas nas ocultas cometem toda sorte de pecados. E quando não é pecado de adultério, de prostituição, são outros pecados como da língua, que é um dos pecados que a Bíblia condena e que Deus abomina e detesta. Então nós poderíamos mostrar aqui tantos outros comentários, como o de Champlin, como o de MacArthur e como de tantos outros comentários como Bacon e tantas outras mais enciclopédia que existe. E também apresentar para você da enciclopédia Vine, onde dá a origem da palavra. Mas acredito que o que eu falei agora já dá para a gente pensar bem e meditar. Então medite comigo. Jesus disse em Mateus 5:13, vós sois o sal da terra. Ele afirmou, vocês são o sal da terra. Vocês não são o doce. Vocês não são a goma de mascar. Vocês são o sal da terra. E qual é a função do sal da terra? Recapitulando, conservar e intensificar o sabor. Aí Jesus disse, e se o sal se tornar insípido ou perder a sua qualidade, se misturando com outros valores, com que há de salgar? Como é que você vai salgar? Como é que você vai intensificar o sabor da vida cristã para as outras pessoas? E como você vai conservar? É por isso que muitos estão deixando de lado os princípios bíblicos e abraçando-se a fantasias, a cultura. E como Paulo disse, fuja dessas culturas, fuja dessas tradições. Aí se apegam a certos pensamentos e estão fugindo da Bíblia.
acham que a Bíblia tem que ser atualizada, tem coisa que a Bíblia condena que não é mais condenável. Na verdade, existem as leis, existem os princípios. As leis podem ser mutáveis, mas os princípios são irremovíveis, tá? Você sabe o que é princípio, né? Por exemplo, Gênesis diz que Deus fez o homem macho e fêmea. Ele não fez outro sexo. Ou é homem ou é mulher. Mas aí as pessoas que deixam de ser sal começam a apoiar outros movimentos. Então, queridos, Jesus disse, não deixe de ser sal, porque se o sal se tornar insípido, para nada mais presta senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Que Deus te abençoe, que você continue sendo o sal da terra, não se incomode, não queira agradar as pessoas. Com certeza, se você fizer a vontade de Deus, você vai agradar a Deus acima de tudo, e as pessoas que quiserem viver uma vida digna também vão se agradar de você. E nunca esqueça daquela palavra escrita na Bíblia Sagrada, importa mais agradar a Deus do que aos homens. E guarde com você. Você não foi chamado para ser o caramelo da terra, como disse Charles Spurgeon. Você foi chamado para ser o sal. E o sal conserva. E o sal intensifica o sabor. Que Deus te abençoe, obrigado. E aguarde mais vídeos. Cada semana um vídeo diferente para você. E sempre que pudermos, nós estaremos gravando mais vídeos. Além de ser um por semana, 2, 3, sempre que o nosso tempo nos proporcionar. Estaremos sempre juntos, se Deus quiser assim permitir. Que Deus te abençoe. Não esqueça de curtir, comentar. E se não é inscrito ainda no meu canal, se inscreve no meu canal. Estaremos sempre junto aqui meditando na palavra de Deus. E por isso e por muito mais, Deus seja louvado para todo sempre. Seja louvado. Até o próximo vídeo.